Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada. Não teremos mais tratações orais. Então vamos começar com o item 296, tá? Dia 17 de setembro. Sessão agora das 14 horas. Iniciando o item 296. Recorrente, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, interessado Fazenda. Doutora Érica. Ele já está na pasta, estou abrindo ele aqui. Aqui é um assunto já discutido nessa turma, né? Então, acho que pela ementa aqui já dá para ver, né? Compensação, denúncia espontânea, compensação. Meu computador, o Word ainda está habilitando a edição. Agora deu. Então, aqui é um recurso especial do contribuinte, né? O contribuinte interpôs em face do acordo, né? A divergência diz respeito à interpretação da legislação tributária referente à equiparação de compensação a pagamento para configuração da denúncia espontânea. Então, assim, eu conheço aqui o recurso, né? E o centro da questão, todo mundo já conhece meu voto, que eu considero a compensação como pagamento, então aqui eu estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte para excluir, né, para aplicar a denúncia espontânea. É como voto. Doutor Andrada. Como vocês sabem, houve divergência, no sentido de que pagamento e compensação são institutos diferentes. O pagamento extingue o crédito tributário sem qualquer condição e a compensação extingue o crédito tributário a depender de posterior condição. Então, eu abro divergência para negar o provimento do recurso especial do contribuinte. Doutora Tatiana. Bom, eu acompanhei a relatora, só atentando que teve um processo até meu, que eu não sei se, mas eu não lembro do acordo, que houve realmente um entendimento no sentido de que poderia se aplicar denúncia espontânea na compensação, porque as compensações tinham sido homologadas já, né? Então, mas eu não me lembro o acordo, mas foi da nossa turma também, só para atentar, né? Mas eu acompanho a relatora. Doutor Luiz. 2 esclarecimentos, doutora Érica. Aqui é repetição de indébito pela multa de mora ou é lançamento da multa de ofício pela falta de recolhimento da multa de mora? Microfone. Desculpa, verdade. Espera que eu vou ter que olhar, doutor Luiz, porque eu fiz esse processo já tem muito tempo. Certo. A segunda pergunta é, a homologação aconteceu antes do lançamento ou depois do lançamento? Isso para mim também é importante. É despacho decisório de indeferimento de compensação. Despacho decisório. Despacho decisório, já entendi. A cobrança é de multa de mora. A homologação da compensação falada pela doutora Tatiana aconteceu antes do despacho decisório? No meu caso, doutor Luiz, tinha acontecido antes. Sim, aqui não, né? Aqui eu não sei, aqui o despacho decisório foi no dia 10/5 de 2016 e a DCTF foi apresentada dia 25/6 de 2012. Então, a DCTF foi apresentada antes do despacho decisório. DCTF apresentada antes do despacho decisório, mas 5 anos para homologação daria 17. Então, não estava homologada. Eu vou votar com uma divergência com todas as vendas, doutora Érica. Doutor Balcia. Com a relatora, senhor presidente. Doutor Jorge. Matéria já votada por nós, presidente, me acompanha a divergência. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora, presidente. Como diz o Jorge, matéria conhecida, acompanha a divergência.
Nesse caso, foi pelo voto de qualidade, foi negado o provimento ao recurso interposto pelo contribuinte. Vencidas as conselheiras Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Voto vencedor, doutor Andrada. Item. Esse mesmo resultado vai se replicar aos itens 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372. É bom que eu estou reaprendendo a contar. Exercício. Próximo item 373. Recorrente Comentário, é fantástico o recurso repetitivo, né? É, você vai. A produtividade aumenta demais. É. Mas só uma dúvida, não pode falar de 369 de 310 a 380? É porque esse entendimento é muito simples. Pode, fica muito claro. Eu estava reaprendendo a contar. Deveria ter 1000 repetitivos. Eu comecei a contar, na hora que eu vi, falei, vou aproveitar para fazer um exercício mental aqui. Sim. Eu tinha visto que era tanto. Aí no meio do caminho eu falei, agora já foi. Foi muito, 297 a 372. Puxa, parabéns. Doutora Érica, recorrente, Fazenda Nacional. Interessado, Pernod Ricardo. Com a palavra, relatora. Então, aqui é um recurso especial da Procuradoria, quanto ao acordo 203.13.332, auto de infração eletrônico, valor declarado em DCSTF com compensação, soldo a pagar reduzido, confissão de dívida não caracterizada, necessidade de lançamento, Lei 11.051, artigo 25, exoneração da multa de ofício. Aí a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de divergência e passa o acordo acima, referente à exoneração da multa de ofício sobre débitos declarados em DCTF sob o fundamento da retroatividade benigna do artigo 106, né, introduzida pelo artigo 18 da 10.833. Né, o contribuinte, a Fazenda, o recurso dela foi admitido, o contribuinte apresentou embargos, esses foram inadmitidos, apresentou recurso especial, no entanto, esse não foi admitido. Apresentou agravo também e foi negado. É o relatório CIS. Conheço do recurso, né, da Fazenda. Então, a divergência aqui é uma matéria também, já discutida aqui na nossa turma, né, que trata de um auto de infração eletrônico relativo ao PIS, faturamento, do período 1 de 98 a 3 de 98, de 7 de 98 a 2 de 98. Incluindo juros de mora, multa no percentual de 75, a atuação decorreu de auditoria eletrônica de DCTF, segundo o qual o processo judicial informado na compensação sem DAF não foi comprovado. O acordo voluntário de laudo do conselheiro Emanuel Carlos Dantas foi assim decidido. Aí eu repliquei a decisão dele aqui, porque a decisão expressa, né, o meu entendimento, né, coloquei aqui também as nossas decisões aqui na turma, né, da lava do conselheiro Luiz, do Andrade e do Rodrigo, né,
que adota aqui como razões de decidir. Aí vou resumir aqui, né? Eu vou lá para o final. Então, assim, a fazenda esse recurso, né, requer que seja dado provimento ao presente recurso para manter a multa de ofício aplicada em decorrência da falta de recolhimento da contribuição devida, apurada em sede de declaração inexata. No entanto, no contexto acima apresentado, resta inaplicável no caso, a multa lançada por aplicação da retroatividade mais benigna. Então, diante disso, eu estou negando o provimento do recurso pessoal da Fazenda. Doutora Andrada. Doutora Érica, eu acompanho, mas a sua emenda está afastando, inclusive, o que foi declarado. A gente está discutindo só a multa de ofício, não é isso? É, só a multa de ofício. Aí, do jeito que está a sua emenda aqui, não tem que lançar nada. No período em que a CTF considera a corrupção de dívida, apenas os saldos a pagar, ou seja, o saldo a pagar dele provavelmente foi zero. Ah, tá, vou colocar aqui, eu mudo aqui, só tiro a multa, tiro isso e coloco a multa. Só a multa de ofício, uhum. Né? Não todo o débito. Não, já tirei. O débito foi mantido, não foi objeto de recurso, né? Foi, mas não foi negado, né? Então, eu acompanho a relatora, presidente, com essas alterações aí. Doutora Tatiana. Com a relatora, presidente. Doutor Luiz. Também acompanho, presidente. Com a relatora. Jorge. Com as observações, doutora Andrada. Com a relatora. Doutora Vanessa. Acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Item 374. Recorrente, Banco Fides. Interessado Fazenda, doutora Érica. Vamos lá. Aqui também é outra matéria, já julgada aqui, né, Pedro? Eu só tá abrindo aqui, né? Eu acho que aqui até pela emenda, né, pedido de restituição, compensação antes do trânsito julgado, decisão judicial, possibilidade, né, que é nos termos do artigo 62, em consonância com decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos restritivos ajuizados na demanda judicial anteriormente à vigência da Lei Complementar 104/2001, não há que se falar em vedação da compensação antes do trânsito julgado. Então, aqui também é um recurso interposto pelo contribuinte contra a contradição em relação à aplicação do artigo 170A. Alega também no erro aqui de referência do mandado de segurança, mas aqui enfrentou o mandado de segurança em dados, foi rejeitados. Aí eu vou aqui para o finalzinho. Aqui, ó, o contribuinte interpretou o mandado de segurança número tal, a fim de eximir-se do recolhimento do PIS, nos termos da emenda constitucional 17, que determinou para o período de julho de 97 a 31 de dezembro de 98 a incidência do PIS, a alíquota 75 sobre a receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto de renda. A sentença concedeu a segurança ao impetente não se sujeitar às alterações do PIS trazidas pela emenda condicional e medidas provisórias impugnadas na inicial, permanecendo válidas as disposições da Lei Complementar número 7 e 17. Estamos aqui diante do mandado de segurança, sendo que a petição inicial data do dia 15/12 de 1997. O trânsito julgado deu somente dia 31/8 de 2007, então, em uma primeira análise, as compensações realizadas em 98 estariam a contrariar o artigo 170, né, que reza que é vedado. Ocorre, entanto, que tem uma jurisprudência do STJ, né, no sentido de admitir a compensação das ações juizadas antes da Lei Complementar 104. Aí, diante disso, eu estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte, porque a ação dele foi antes da Lei Complementar 104, conforme acima citado aqui da petição inicial. Aí eu estou dando provimento ao recurso especial do contribuinte. É como eu voto. Doutora Andrada. Só um minutinho, presidente. Só um minutinho. Com a devida venda, doutora Érica, obra de divergência. Esse processo aqui é um lançamento para com exigibilidade suspensa, né?
Foi um lançamento com exigibilidade suspensa. E discute a possibilidade de compensação de indébitos com base em decisão judicial não transitada em julgado antes da vigência do artigo 170A do CTN. Então, o acórdão recorrido, ele não deu vigência retroativa ao artigo 170A. Ele somente decidiu que, sem o trânsito em julgado, não há critério de liquidez e certeza exigido pelo próprio artigo 170 do CTN. Trata-se de lançamento para prevenir a decadência, sem multa de ofício. Portanto, caso o contribuinte seja vencedor de demanda judicial, obviamente o crédito não será dele exigido ou será exigido na proporção do que for vencedor. Então, não vejo razão para a gente cancelar esse lançamento, porque, primeiro, que ele já foi feito sem multa de ofício, e, segundo, porque não o acórdão recorrido ele não está estribado na retroatividade, da aplicação retroativa do artigo 170A. Ele fala que o próprio artigo 170 do CTN exige liquidez e certeza. Né? Então, com a devida vênia, eu abro divergência para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutora Tatiana. Só um momentinho, presidente. O Érica, você está aplicando a jurisprudência do STJ, né? Nesse caso. Deixa eu ver. E o pano de fundo é justamente isso, né? Que eu entendo, né? Entendi. Eu acompanho a relatora, presidente. Doutor Luiz. Questão de ordem, eu estou lendo aqui a página 8 do volume 1. Está dito, com base nos dispositivos legais apostos na autuação, o montante apurado e exigido restou assim descrito. Contribuição, 3.498. Juros de mora até a data do lançamento, 3.926. Portanto, crédito tributário apurado no auto, 7.425. É menor que 8, perdão. Existia ação judicial, foi para prevenir a decadência, foi isso? E por que não foi? Aí eu me pergunto, e pergunto à doutora Érica, aos colegas, pela minha lógica, deveria ser aplicada a súmula CARF número 1. Ele optou pelo judiciário. E a gente está discutindo o quê? Essa é a minha grande dúvida. É discussão sobre a necessidade do lançamento. Deixa eu ver. Mas ele optou pelo judiciário. Porque, na verdade, é o seguinte, ele já estava no judiciário e fez o lançamento. O contribuinte pode discutir o lançamento. Talvez seja por isso que não declarou. Tem discussão de decadência, eu estou vendo aqui o voto. Se vocês quiserem saber o voto, o acordo recorrido está na folha... O voto na folha 115. Porque se for só lançamento, né, doutora Andrada, aí o que é a discussão, mas se for mérito, eu acho que daí vai pela concomitância, né, que... É isso ou não? O acordo recorrido discutiu o prazo decadencial, que obviamente não deve estar na decisão judicial, e da compensação efetuada. Foram e juros de mora, isso mesmo. Decadência, ação judicial. Eu creio que o mérito da ação judicial deve ser, vamos ver o que é aqui. O mérito foi não recolher o PIS nos termos da emenda constitucional 17 de 97. Pois é. Posso ler para vocês a decisão recorrida? É da relatoria do ex-conselheiro Gileno Gurgel. Em 8 de 10 de 2004, a contribuinte apresentou impugnação onde alegou em síntese que a Receita Federal efetuou lançamentos por meio de auto de infração eletrônica e constou do processo administrativo tal, se encontraria pendente de julgamento, os valores exigidos seriam exatamente os mesmos que são objeto deste processo. Então, nós temos aqui
uma questão de duplo lançamento alegado. B. A liminar deferida, por sua vez, teria alterado a base do PIS com relação ao PIS-REPIC, PIS-dedução, que ainda assim teria efetuado os pagamentos à época, que teria resultado num crédito tal que poderia ser restituído ou compensado. Uma vez que teria optado pela segunda via, seria desnecessária qualquer autorização administrativa pública, devendo esta reconhecer. Então, o que acontece é o seguinte: ele está pedindo de volta um PIS-REPIC dedução e está utilizando esse valor para quitar PIS e COFINS de outros períodos. Seria isso? Eu tenho muita dificuldade de julgar sem entender o que aconteceu. Eu estou tentando, pouco tempo. Posso falar, presidente? Sim, para o doutor Jorge. Bom, só quero deixar claro, doutora Érica, em relação ao doutor, que ontem nós começamos segunda, o processo item 11 da pauta, que eu fui relator e que a gente negou provimento ao recurso da Fazenda, a questão era se pode haver compensação com decisão judicial não transitada a julgado antes do advento do artigo 170A. E nós julgamos, com base na jurisprudência da turma, que sim, que pode haver. E eu não sei, então, qual é a diferença deste processo, doutora? A diferença é que lá foi aplicada a multa de ofício. Lá a discussão era sobre a multa de ofício do artigo 90, né? Aqui não é isso. Não, isso aí é do processo anterior. Isso do processo do Jorge é a discussão sobre a aplicação da multa de ofício previsto no artigo 90 da medida provisória 251. Tá. Com a redação do artigo 18 da 10.833. Aqui no acordo recorrido fala, quanto ao mandado de segurança, esse está concluso ao relator ainda sem sentença transitada em julgado, conforme pesquisa realizada junto ao site do tribunal em data do dia 26 de 11 de 2007. A questão quanto às compensações quanto ao fato das mesas estarem ou não revestidas da liquidez de sentença conforme o artigo 170. Uma vez que na data das tais compensações o artigo 170 ainda não vigorava, tendo realmente uma afronta ao princípio da irretroatividade levada em consideração. Essa foi a tese da PFL no recurso do item da pauta, que havia provavelmente uma decisão judicial precária permitindo a compensação antes do artigo 170A. E aí, eu fui pesquisar, até eu digo no meu voto, que vai de encontro à minha posição pessoal, vai sair o voto, eu citei um voto do doutor Júlio, que parece que o doutor Henrique, o doutor Luiz, o doutor presente, no sentido de que antes, uma jurisprudência do STJ também, que antes da lei complementar 104 poderia, né? As petições efetuadas, né? Exatamente, 1 milhão. Eu acho que o acordo do paradigma é até o do Júlio. Presidente, eu acho que está embaralhando a discussão. Deixa eu pedir visto do processo. A minha ideia é justamente essa, doutor. Está misturando as discussões. Vista, conselheiro Andrada, após a relatora dar provimento ao recurso. Se tu quiser, pega esse meu voto aí, Andrada. Somente isso. Vista, conselheiro Andrada, após a relatora dar provimento ao recurso. Desculpa, doutor presidente. Vista o conselheiro Andrada, após a relatora dar provimento ao recurso. Lembrando que sempre vista é coletiva. Item 375, recorrente Fazenda. Não. Recorrida Independência. Então vamos lá. Aqui está errado, aqui deixa eu até trocar aqui, porque eu coloquei recorrente Independência aqui em cima, senão a gente esquece. Que é recorrente à Fazenda. Aqui, né, traz o recurso especial da Fazenda, quanto ao acórdão 3102.001.721. Crédito presumido da atividade agroindustrial, compensação, ressarcimento, legislação específica, possibilidade. Né, crédito presumido da atividade, né, correção monetária.
A Fazenda interpôs embargo de declaração suscitando vícios, né, quanto à omissão do julgado embargado, podia ser verificada pela falta de fundamentação na admissão do direito do crédito e ressarcimento pleiteado, e a constituição do julgado embargado podia ser verificada da admissibilidade da compensação no arrepio do disposto da Lei 2.058, segundo o qual a compensação na forma prevista no artigo 36 era para pedido de ressarcimento ou compensação de créditos presumidos apurados em 2004 e 2007, a partir do primeiro dia subsequente à publicação da lei. Os embargos não foram admitidos em razão de não atender os pressupostos de admissibilidade. Após, a Fazenda apresentou recurso de divergência sob o argumento de que a decisão requerida foi extra petita, pois não condiz com o pedido do contribuinte. O pedido de compensação e a impugnação apresentaram como fundamentos a Lei 10.833, de 2003, e 10.637, de 2002, e a segunda divergência de respeito ao crédito presumido instituído pelo artigo 8º da Lei 10.925, a ser aproveitado em ressarcimento de se proferir decisão extrapetita. O recurso nos termos do despacho de folha 1.599 a 1.600, como dito, a divergência citada diz respeito a esses dois, não foi admitido com relação à primeira divergência, em razão dessa deficiência das... não foi reconhecida a admissibilidade. O contribuinte apresentou contra-razões, só foi admitida, foi admitida as duas matérias, né? Deixa eu ver só um minutinho aqui. Então, o presidente teve análise administrativa. Porque teve um apelo, desculpa, eu não coloquei aqui, teve um apelo, e durante o agravo foi admitida as duas matérias. O contribuinte apresentou contra-razões, suscitando inadmissibilidade do recurso especial e, no mérito, pela não procedência do recurso especial da Fazenda. Da admissibilidade. Então, a divergência se diz a proferir decisão extrapetita em sede de recurso voluntário e a questão do crédito presumido instituído pela Lei artigo 8 da Lei 10.925. No entanto, o presidente da primeira Câmara ateve-se na análise da admissibilidade do apelo exclusivamente em relação à primeira divergência. Segundo o despacho, foram colecionados outros paradigmas para demonstrar o dissenso em relação às demais matérias, caso não fosse aceita a divergência quanto ao julgamento extratista, considerando acatado o pleito inicial desnecessário abordar os demais temas, porque ele entendeu que se não aceitasse a primeira, não precisaria de aceitar a segunda. Só que em pesquisa sobre esse processo aqui, a tese em si, o fundamento, eu achei um voto do Dr. Rodrigo, do mesmo contribuinte, é o acordo 9303-005-562, que trouxe as fundamentações pelo não conhecimento do recurso especial quanto à primeira matéria, que é a questão da extrapetita. Então, aqui, observações que o Rodrigo fez. Observe que, enquanto o acordo é o mesmo acordo paradigma, acordo 930301-705, indicado o paradigma debruça sobre decisões recorridas e paradigma, que se pronunciaram expressamente sobre a possibilidade de reconhecimento ex officio da necessidade de prévia lavatura de auto de infração para acréscimo de débitos na apuração do saldo credor, passivo de ressarcimento da contribuição não cumulativa, a decisão ora recorrida nada referiu-se quanto à possibilidade de enfrentar matérias não ventiladas com recurso voluntário. Abordou a inovação legislativa introduzida pela Lei 10.058, limitando-se a reconhecer que a matéria não havia sido referida no corpo do recurso voluntário, mas apenas arguída pelo patrono da recorrente diretamente na tribuna. Fez, no entanto, sem emitir juízo de valorativo quanto a essa possibilidade. Digno de nota, a decisão recorrida não foi embargada quanto a essa omissão da fundamentação. Eu até verifiquei no embargo da Fazenda, realmente, contra essa questão dessa petita, não foi sequer falada pela Fazenda no embargo. O pré-questionamento é um requisito de admissibilidade específico dos recursos, gênero extraordinário, que se destina à tutela do direito objetivo, ou seja, a uniformização do entendimento em território brasileiro de como devem ser aplicadas as normas federais e infraconstitucionais. Tal pressuposto exige a quem a violação legal apontada conste da decisão recorrida, caso contrário, o órgão adquém não terá como verificar a correta aplicação à causa. O pré-questionamento deve ser expresso, de modo a exigir que a decisão impugnada verse a respeito da questão infraconstitucional, controvertida de modo inequívoco, ou ao menos fazer referência ao dispositivo que regula a matéria impugnada na análise do recurso.
Aí ele cita aqui a decisão do Marco Aurélio. A propósito, remeta a recorrente o julgado do acórdão número 105.720, no recurso especial interpretado pela Fazenda Nacional, né, contra ao mesmo sentido. O reconhecimento do dissídio jurisprudencial requer que a norma jurídica incide sobre fatos semelhantes, seja interpretada de forma diversa, e que tenha dado a outra Câmara Conselho de Contribuintes ou a própria Câmara Superior a reclamar a uniformização da jurisprudência. Oi? Eu tenho uma questão de ordem que pode resumir a discussão. Sim. A questão é o seguinte, isso aqui é um recurso da Fazenda, né? Sim. Recurso da Fazenda. A Fazenda alegou em recurso 2 matérias. Extra petita, né? Extra petita e outra. Isso. O analista de despacho de admissibilidade cometeu um equívoco grave. Ele conheceu da matéria só em relação à extra petita, entendendo que seria suficiente. Isso. E não deu ciência para a Fazenda Nacional, entendendo que teria dado, que tanto, já que ele considerou que foi dado, que a matéria do extra petita poderia ser conhecida, não precisava analisar as demais. Isso foi um equívoco. Até porque, no presente processo, não teve decisão extra petita. Então, se a gente negar provimento ao recurso da Fazenda, a outra matéria que ela argumentou está prejudicada. E assim, não deu direito de... a Fazenda não foi cientificada da admissibilidade, até porque se entenderam, com o equívoco dado pelo analista, entendeu-se que deu segmento integral. Se deu segmento integral, não cabe agravo. Mas, na verdade, não deu. Ele deu segmento só à extra petita. Andrada, nesse processo que eu citei do Rodrigo, foi a mesma situação, o mesmo despacho de admissibilidade, a mesma pessoa que fez também não concordou, falando que se tratasse só da extra petita, não precisaria de examinar. E mas nós julgamos, a gente julgou, tanto é que eu coloquei aqui em vermelho, em amarelo, porque eu ia até colocar aqui uma outra questão para vocês, porque eu também entendo que aqui deveria fazer um despacho para completar a admissibilidade. Ou completar outra ciência para a Fazenda agravar. Eu acho que melhor é completar a admissibilidade. Porque eu também não gostei do julgado como que foi, porque aí, no outro caso, o Rodrigo já foi direto no mérito falando da segunda matéria, só que a segunda matéria não foi nem analisada lá no de admissibilidade. Aí eu não entendi também quando a gente julgou esse primeiro processo. A outra matéria é da impossibilidade de ressarcimento ou compensação dos saldos de créditos presumidos da atividade agroindustriais. Ora, o analista entendeu, eu recebi a questão do extra petita, estaria abordando essa matéria aqui. Sim. Só que, na verdade, a decisão não foi extra petita. Aí essa matéria aqui não sobe. Ele não analisou os paradigmas dessa matéria. Então, eu entendo aqui que não dá para conhecer o recurso, porque a decisão não foi extra petita, e não conhecendo o recurso, o recurso especial da Fazenda está cerceado. Tem 2 matérias, a gente está analisando só o extra petita. Eu para mim, despacho para saneamento, ou resolução para saneamento, para diligência. Realmente, eu não conheci do recurso, quando eu fiz o outro, que é o extra petita. Não sei se eu entendi que o outro estava prejudicado. Deixa eu ver aqui. Também tem crédito presumido do artigo 8º da Lei 10. Então, você escreveu dessa maneira aqui, ó. Melhor sorte terá o apelo no que diz da segunda divergência, pois enquanto a decisão... Você conheceu, acho que de ofício, o Rodrigo, por isso que eu estou em amarelo aqui, porque isso aqui foi daqui é do recurso do Rodrigo. Ele conheceu, parece, de ofício, a segunda matéria. Aí eu entendo que aqui deveria, quando eu comecei a fazer esse processo, na primeira vez eu pensei, não, isso aqui eu acho que tem que completar o despacho de admissibilidade. Aí eu fiquei na dúvida, porque acho que acabou que a gente votou errado. O Luiz quer falar, peraí. Doutor Luiz, com a palavra. Posso manifestar?
Presidente, eu me lembro dessa discussão. Essa foi uma discussão muito acalorada quando o senhor colocou esse processo em pauta. E o que nós chegamos à conclusão na época foi diferente do que está sendo discutido agora. O que a gente viu na época foi o seguinte: no despacho de admissibilidade, o especialista efetivamente nomeou as matérias e deu seguimento total ao recurso. A única coisa que ele errou foi por que ele está dando para outra. Ele diz, olha, já que eu dei para uma, eu estou dando para tudo. Eu posso não concordar com o fundamento dele, mas que ele disse que tem essa matéria e que foi dado seguimento, eu não tenho dúvida. Eu não faria o despacho como ele fez, mas sem dúvida ele disse quais foram as matérias e foi dado seguimento. Abriu-se, como foi dado seguimento, abriu-se prazo para contrarrazões da outra parte, não prejudicando em nada o contraditório. O que aconteceria agora? Agora seria complementado para dar a mesma decisão de seguimento com a fundamentação correta e nova contrarrazão. Qual é o problema de cerceamento do direito de defesa? Zero. Não tem. Porque todos entenderam. Ah, mas o despacho podia ser mais bem fundamentado. Podia, mas aqui eu posso agora não conhecer fundamentadamente. O contraditório foi observado. A decisão foi feita. A autoridade que proferiu o despacho era o presidente da Câmara à época. Ou seja, não é nulo, não teve preterição do direito de defesa, está mal feito. Eu não faria assim. Agora, uma vez subindo, eu posso aqui não conhecer. Diferente seria se ele não tivesse dito qual é a matéria, e aí ele não teria dito se ela subiu ou não. Mas aqui ele nomeou as matérias e deu seguimento. Fundamentou, foi mal. Foi essa a conclusão que a gente chegou. Foi aquela discussão que a gente estava fazendo, Luiz, é que ele colocou lá na última frase assim, dou seguimento ao recurso. Isso. Se essa expressão, dou seguimento ao recurso, se mesmo se todos os itens não tiverem especificados, presume-se que todos os itens foram dados seguimento. Isso porque ele nomeou todos os itens, e ele nomeou. Mas não fundamentou o segundo. Falta de fundamento. Doutor Luiz. Eu posso colocar isso no nosso processo. Eu posso estar errado, mas eu acho que a decisão dada no processo do doutor Rodrigo e que a conselheira relatora está encaminhando, ela é aceitável dentro do PAF, sim. Posso estar errado, doutor Andrade, eu vou ouvir agora as suas considerações. Só fazia questão caso, a gente discutiu, né? de expressar isso, porque a gente já discutiu isso uma vez. Podemos mudar de opinião. Mas o César seria dar provento parcial, mas não foi dado provento. O César seria dou provento parcial, mas não foi isso que fez. Não, ele deu segmento total, Não, mas aqui o que o senhor fez? O senhor não conheceu aqui justamente do extra petita. De tudo. Conheceu do outro e ainda deu provimento. Ah, tá certo. Aqui do 2, o item 2. Ou seja, tratou normalmente. Da Lei 10.925. Assim como a conselheira está tratando no conhecimento. Isso, porque ele foi admitido. Mas o doutor Andrada tem mais considerações a fazer pelo rosto que ele está... pela expressão facial, eu sei que ele tem considerações e eu gostaria de ouvir. Acho que o Andrade está congelado. Não, tá não. Ele tá lendo. Não tá, não. Só um minuto. Alguém tem alguma consideração mais? Algum debate? Presidente, eu lembro que já aconteceu isso em processos de minha relatoria e era diferente da situação em que havia sido dado segmento total. Realmente, semelhante a esse caso, não havia sido analisada a matéria.
se não me engano, nós fizemos resolução para uma diligência para complementar. Quando não é analisado, sim, a gente manda de volta. Mas aí teria que estar escrito parcial. Presidente, eu ia até falar, porque o doutor Luiz parece que se lembrou da discussão, mas esse acordo do doutor Rodrigo... Não foi o mesmo. Esse você não participou, né? Era outra situação, era outro parecido. Parecido. Mas aqui eu fui preocupado com o cerceamento do direito de defesa ao olhar as contrarrazões do contribuinte. E ele contrarrazou as duas matérias. Então, eu acho que está ok. Acho que podemos seguir. Então, ótimo. Então, a doutora Érica está não conhecendo o primeiro e conhecendo o segundo. Isso. Doutor Andrada? Acompanhe a relatora no conhecimento. Doutora Tatiana? Com a relatora, presidente. Doutor Luiz? Com a relatora, presidente. Doutor Valcir? Com a relatora. Doutor Jorge? Com a relatora. Doutora Vanessa? Acompanhe a relatora. Então foi dado, por unanimidade de votos, conheceu-se parcialmente do recurso, somente em relação à matéria... Aqui seria a matéria aqui. Seria a matéria compensação de crédito presumido da agroindústria? Isso. Isso. Deixa eu colocar da lei aqui, mas não precisa da lei, não. Basta falar o... Eu acho que colocar a lei assim, ela não fica clara, né? A gente não... Aí fica mais claro dizendo isso, ou melhor sim. Doutora Érica, com a palavra. É só um minutinho que o meu... A matéria, né, no que se refere à impossibilidade de ressarcimento ou compensação de saldos de crédito presumidos das atividades agroindústrias, entendo que a Lei 12.058 permitiu o ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados no parágrafo 3º do artigo 8º da Lei 10.925, do dia 23 de julho de 2004. Assim, entendo que o acordo recorrido não merece reparos. Né? Eu não sei se eu acho que esse assunto também nós já lidamos aqui nessa Câmara, né? Da aplicação ou não da Lei 12.000, né? Eu até cito aqui embaixo um voto da doutora Tatiana, que ela foi vencida nesse acordo 9303-007-593 de 2018. Então, eu vou ler aqui, só o recurso voluntário, que é mais fácil, né? Feitas todas as considerações, é que se fazer menção à inovação legislativa introduzida pela Lei 2058, referida ao corpo do recurso voluntário, mas arguída pelo patrono. Né, que o artigo 36, né, os saldos dos créditos presumidos apurados na forma do parágrafo 3º do artigo 8 da Lei 10.925, relativo aos bens classificados nos códigos tais, existentes na data da publicação dessa lei, poderá ser compensado com débitos próprios vencidos ou vicentes relativos aos tributos e contribuições administradas pela Receita Federal e ser ressarcido em dinheiro. Parágrafo 2º, parágrafo 1º, o pedido de ressarcimento ou compensação dos créditos presumidos que trata o caput deste artigo somente poderá ser efetuado relativo aos créditos apurados no ano calendário 2004-2007, a partir do primeiro dia subsequente à publicação dessa lei, relativos aos créditos apurados no ano calendário 2008, no período compreendido entre janeiro de 2009, né, até a publicação dessa lei, que é em 2010. Então, assim, as novas regras são claras. A partir do dia 13 de outubro de 2009, desde que atendida a condição definida no parágrafo 2º, acima reproduzida, o saldo dos créditos presumidos apurados na forma do parágrafo 3º, da 10.925, crédito do qual aqui nos ocupamos, passou a ser, a ele também, passivo de ressarcimento. Prescreveu a norma que os pedidos somente poderiam ser efetuados a partir do primeiro dia do mês subsequente da publicação da lei e a partir do 1º de janeiro de 2010, respectivamente, em relação aos créditos apurados nos anos calendários de 2004 e 2007 e aos créditos apurados no ano calendário de 2008 e no período compreendido entre janeiro de 2009 e o mês subsequente da publicação da lei. A datas acima trata, salvo melhor juízo, de uma medida destinada a disciplinar o fluxo do ingresso dos pedidos, sem qualquer consequência em relação ao direito propriamente dito. Com efeito, não é de se imaginar que a inobservância das datas especificadas no inciso 1 e 2 do parágrafo 1º
tivesse o condão de excluir o direito ao aproveitamento do crédito sob a forma autorizada na lei. O certo é que a administração haverá de ter obstaculizado o andamento dos pedidos do ressarcimento de créditos apurados depois do ano de 2007 e que tenha ingressado em data anterior a 1º de janeiro de 2010. Contudo, nenhum prejuízo pode ser aventado em relação ao ingresso do pedido de ressarcimento de créditos apurados em data anterior, cuja condição delimita apenas a data a partir da qual pode exercê-lo. Enquanto não decaído o direito, parece-me que não existia nada que impeça o administrador de apresentar o pleito. Neste termos, uma vez que aqui se discute o direito ao ressarcimento de créditos apurado no ano de 2005, não vejo que a leitura dos fatos poderia ensejar negativa a sua concessão. Cogitar de recusá-lo para que o requerimento se deu em data anterior à fixada lei remeteria a situação, a meu sentir, absolutamente despropositada. Não vejo como conceder uma recusa baseada numa casualidade dessa ordem, pelo simples fato de estar discutindo o direito perante a administração e até por isso impedindo de ingressar com o novo pedido, a parte restaria severamente prejudicada, negando o direito concedido por lei. Não creio que a interpretação das disposições legislativas possa levar a tal situação. No outro giro, o parecer emitido pela Delegacia da Receita Federal da Administração Tributária em São Paulo, equipe de orientação e análise tributária e autoridade fiscal, esclarece as razões para a glosa dos valores requeridos no pedido de ressarcimento conforme se segue. Dessa forma, o crédito presumido vinculado às receitas de exportações oferidas no mesmo período de apuração somente pode ser utilizado para fins de desconto de débitos da própria contribuição, vedado sua compensação ou ressarcimento em espécie. Uma vez atendida a condição especificada no parágrafo C2 do artigo 36 da Lei 12.058, deve ser reconhecido o direito pleiteado pela recorrente, conforme a inteligência do caput, inciso 2, do mesmo artigo, combinado com o inciso 1, parágrafo 1º, autorizando o procedimento pretendido no período neste informado. Então, assim, eu entendo que aqui poderia haver a compensação de acordo com o artigo 36, né, modificado pelas legislações. Então, nesse caso aqui, eu estou negando o provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Doutor Andrada. Presidente, a matéria já bem conhecida nossa. Eu entendo aqui que não se aplica aqui retroatividade benigna, né? É um benefício fiscal, um crédito presumido, concedido, e esse crédito concedido, esse crédito presumido concedido, porque na verdade não tem o destaque, não tem incidência de PIS e COFINS nessa fase processual e nessa fase de comercialização, uma lei concedeu o crédito presumido da agroindústria e falou, olha, esse crédito presumido da agroindústria pode ser utilizado para deduzir dos débitos próprios, né, da própria PIS, da própria COFINS. Posteriormente, veio uma lei e falou, olha, a partir de tal data, é possível também compensar esse crédito presumido da agroindústria, não só na própria apuração do PIS e COFINS, mas com outros tributos. A lei não é expressamente interpretativa, ela não prevê a sua aplicação retroativa, e ela fala da vigência, ela fala assim, olha, a partir de tal data, os créditos da agroindústria poderão ser tal. Eu estou vendo aqui que a gente julgou um processo em fevereiro de 2019, acórdão 9303008051, da relatoria da doutora Vanessa, que salvo engano, a gente não aplicou esse entendimento da doutora Érica, vencidas doutora Tatiana, Demes e doutora Érica. É isso mesmo, doutora Vanessa? Acho que é isso mesmo, o seu entendimento é esse, né? O número, doutor? Pode confirmar o número, Andrada. É 8051.
É esse mesmo, Andrada, que restringe só com as próprias contribuições. E na votação ficaram vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e o conselheiro Denis. Perfeito. Então, presidente, nessa mesma linha de entendimento, eu abro divergência para dar provimento ao recurso especial da Fazenda. Doutora Érica, tem que corrigir o final do seu voto aí, você está dando provimento ao recurso do contribuinte. Eu até modifiquei a emenda lá, que eu também tinha alterado. A conclusão aí, a conclusão. Então, abre divergência para dar provimento ao recurso especial da Fazenda. Doutora Tatiana. Com a relatora, presidente, matéria conhecida. Doutor Luiz. Com a divergência. Doutor Valcir. Eu estava lendo também o voto 9303-007-593, o voto vencedor, doutor Andrada, com a divergência. Doutor Jorge. Eu também estou com esse voto, doutor Andrada, que foi redator designado, 9303-007-593, que a doutora Érica faz menção, e matéria conhecida nossa com a divergência. Doutor Andrada faz uma longa digressão sobre o arcabouço legal, está muito bom esse voto. Acompanha a divergência, presidente. Eu acompanho a divergência também. Então, por maioria de votos, deu-se o provimento ao recurso especial da Fazenda, vencidas as conselheiras Érica e Tatiana. Relator do voto vencedor, doutor Andrada. Oi? Qual foi aí, Jorge, que eu fiz o voto vencedor para ganhar tempo? É o mesmo. 9303? 9303-7593, de 20 de 11 de 2018. Ok. Obrigado. Presidente, eu agora preciso sair. Preciso desconectar, eu retorno às 17, então. Perfeito. A gente termina os votos, então, às 17. Boa sorte. Obrigada. Tchau, gente. Até depois. Até mais. Até mais. Até mais. Doutor Jorge Almiro Locke Freire, item 376, recorrente Brasif, interessado em Fazenda, foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 377, recorrente AS Alimentos, interessado em Fazenda, doutor Andrada Márcio Canuto Natal. Já está aí na pasta. É um recurso especial interposto pelo contribuinte em face do acordo 3401-4478, que possui a seguinte emenda. Aí eu destaquei aí a parte que é recursal, né? Defesa, matéria não proposta em impugnação, apresentação em recurso voluntário e possibilidade de preclusão. Esse é o recurso especial, insurge-se e apresenta acordos paradigmas, supostamente divergentes, em relação à matéria acima. A questão quanto à suposta matéria não apresentada em impugnação e a preclusão processual de fazê-la em sede de recurso voluntário. Num primeiro momento, o recurso do contribuinte não foi conhecido, em razões de aspectos formais. Após agravo superado por questões atinentes à forma, foi aprovado e dado seguimento ao recurso especial do contribuinte. A Fazenda Nacional, em contrarrazões, pede o não conhecimento e, caso conhecido, o seu improvimento. A Fazenda Nacional argui o não conhecimento do recurso por duas razões. Primeiro, que a suposta matéria não conhecida no acordo recorrido foi expressamente enfrentada pelo colegiado. Segundo, por falta de interesse de agir, pois os fundamentos do acordo recorrido são suficientes por si só para a manutenção da decisão. Desculpa o talento, que eu não lembrava desse voto aqui. De fato, a leitura atenta do acordo recorrido demonstra que o voto, mesmo sustentando a preclusão processual do argumento de que, na verdade, os supostos mútuos seriam uma espécie de conta corrente gerada pelo grupo econômico, enfrentou-o e concluiu que tal elemento não descaracterizaria os contratos de mútuos celebrados e que, de qualquer forma, havia ocorrido o fato gerador do EF. Estou começando a lembrar. Mantendo intacto o lançamento fiscal, tendo sido acompanhado pela unidade dos demais julgadores. Nesse sentido, transcreva abaixo a parte do voto em que o argumento de defesa é expressamente enfrentado. É que a defesa tinha alegado que não tinha enfrentado os argumentos dela que existia uma conta corrente de mútuo, não de mútuo, porque se fosse mútuo, estaria reconhecendo a incidência do EF.
haveria uma conta corrente utilizada entre as empresas do mesmo grupo econômico, que isso não caracterizaria mútuo. Ele falou que esse argumento não foi enfrentado. Aí eu transcrevi aí, o problema é que o relator do acordo recorrido, ele foi infeliz em colocar esse trecho destacado aí, mesmo que não sujeito a recurso por preclusão consumativa, mas como concessão dialética tendente à demonstração do raciocínio, mesmo que tomada essa sistemática de fundo comum, como uma conta corrente, toda a argumentação do contribuinte no sentido que tenha existido a entrega de recursos financeiros, ou lançamentos recíprocos em uma conta gráfica, é totalmente descabida e desassociada das provas coligidas aos autos colhidos de sua escrituração contábil. Os lançamentos contábeis são confirmados pelos contratos de multa respectivos que os embasam. Então, ele afasta esse argumento porque existe os lançamentos contábeis que demonstram a existência de contrato de mútuo. Fiz alguns destaques aí. Engraçado, eu costumo destacar em amarelo o resumo, mas eu não fiz nesse aqui. De fato, há que se reconhecer um equívoco no acordo recorrido, que apesar de considerar preclusa uma suposta matéria de defesa, por não aventada em impugnação, enfrenta expressamente e afirma categoricamente que os elementos de prova carreados aos autos comprovam que se tratava de operações de mútuo com incidência do EF, sendo que mesmo na hipótese de admitir-se a existência de um sistema de conta corrente, não seria suficiente para descaracterizar a operação de mútuo. Ou seja, de fato, o contribuinte perde o interesse de agir, pois afastado teoricamente a tese da preclusão processual, ainda assim, há manifestação expressa de que o argumento matéria não seria suficiente para afastar a ocorrência do valor gerador do EF, pois comprovado por farta prova documental. Outra observação a se fazer é que o contribuinte apresentou recurso especial apontando divergência quanto à matéria preclusão de apreciação de argumento / matéria no recurso voluntário. Porém, nas razões para provimento do seu recurso, não escreve uma linha sequer sobre a matéria objeto da divergência apresentada. Somente trata do mérito do lançamento e da suposta inocorrência do fato gerador, reforçando a tese sustentada em contrarrazões pela Fazenda Nacional, que, no fundo, o contribuinte pretende o removimento da matéria probatória. Então, eu não sei se eu consegui esclarecer, diante do disposto, voto por não conhecer do recurso especial do contribuinte. Perfeito, doutora Tatiana. Estranhas aqui, né? Principalmente o acordo recorrido, né? Que é como se tivesse desistido já dos documentos que foram apresentados, porque realmente não faria. Mas eu tinha esquecido dessa última parte que eu li aqui. Se você lê o recurso especial do contribuinte, ele não defende o retorno do processo para análise da matéria preclusa. Então, ficou estranho. O lançamento. Porque a matéria, se é preclusão, tem que voltar para ser decidida. Então, ocorreu preclusão por causa disso. Ele no recurso especial dele não demonstra isso. Sim. Presidente, um bom voto do relator, eu acompanho o relator. Doutor Luiz. Também acompanho o relator, presidente. Recorrido tem 2 fundamentos, cada um deles suficiente para manter o lançamento. Apenas um deles foi atacado no recurso, ele é insuficiente para mudar a decisão. Acompanho. Doutor Balcia. Acompanho. Doutor Jorge. Com o doutor André, com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Vai estar ausente, doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial interposto pelo contribuinte. Vamos encerrar a gravação. Nós encerramos agora a pauta do dia 17 à tarde. Vamos encerrar a gravação.